São três pessoas, eu nem falei do Espírito Santo ainda. São três pessoas, um só Deus. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Aí o apóstolo João fala: sabe quem é que nega que Jesus é o Filho de Deus? O anticristo. Você pode ler a primeira carta de João, são 5 capítulos, em menos de 20 minutos você lê. Ele fala: quem é que nega a divindade? Quem é que nega que Jesus é o Filho de Deus? Aí ele fala: o anticristo. Ouvistes que foi dito, aí vem o anticristo. Muitos já têm se feito anticristos, pelo que nós sabemos que é a última hora. Quem é que se faz anticristo? Quem nega o Filho, quem nega que Jesus é o Filho de Deus. Aí o próprio apóstolo João, na primeira carta, ele fala: a gente está fazendo Deus de mentiroso. Alguém está mentindo nessa história. Alguém está mentindo aqui. Ou é o professor Rogério, ou é a Bíblia. Eu estou aqui personificando, bem? Ou é o teólogo que está negando a divindade de Jesus, ou é a Bíblia. Alguém está negando, está mentindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus chamou Jesus de Filho. Eu citei os textos para vocês aqui, vocês estão lembrados. Eu estou falando com gente que já leu a Bíblia. Deus chamou Jesus de Filho. O diabo admitiu que Jesus era o Filho de Deus. O diabo tentou colocar dúvidas sobre isso. Lutou contra o Filho de Deus. Os fariseus admitiram que Jesus era Filho de Deus. Os demônios se sujeitaram ao nome do Senhor Jesus, chamando ele de Santo de Deus. Os apóstolos escreveram sobre a divindade de Jesus, colocando Jesus e o Pai lado a lado. Você pode ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios. Em todas as cartas, o apóstolo Paulo atribui ao Senhor Jesus títulos messiânicos, títulos sobre a divindade de Jesus. Agora, chego eu com a minha teologia vazia e interpreto errado a Bíblia e tiro você da ortodoxia, que é isso daqui, ó, absurdo, mas é verdade, e eu trago você aqui, ó, para as heresias judaicas, para as heresias dos anticristos. Anticristos, hein? É o espírito do anticristo operando através desses louvadores, através desse pessoal. Uma maneira mais sutil, né? É emocionante, né? Eu senti a presença de Deus. Não sentiu a presença de Deus, você ficou emocionado, foi tocado, você tem a sua piedade, mas de repente você está ouvindo a música aí, quem está cantando é o Roberto Carlos. É o Roberto Carlos, né? Jesus Cristo, Jesus. Então canta a música do Roberto Carlos, vamos trazer ele para cantar aqui na igreja. O que vocês acham? Roberto Carlos, ele é da nossa fé? Não, porque ele também canta: Nossa Senhora, me dê a mão, limpa o meu coração, não é? Me cubra com seu manto sagrado, não é o que fala? O que vocês acham? Vamos trazer o Padre Marcelo, Padre Fábio, para fazer uma palestra para nós aqui, Padre Zezinho. O que vocês acham? Allan Kardec, vamos trazer um espiritualista, porque Allan Kardec fala do Evangelho segundo o Espiritismo, das boas obras. Se não faz diferença, o importante é cantar e sentir o arrepio na costa, né? Jesus está aqui. Se tem uma coisa que a teologia faz, senhores que estão vindo nos visitar aqui, senhoras, se tem uma coisa que a teologia faz, é chamar você de menino e fala: chega de leite, acabou. A teologia cria em você um sentimento de maturidade, de responsabilidade, de não ficar sambando para lá e para cá só porque a música está gostosa. Não é que está te esfriando, é que você cansa das coisas de menino, cansa. Quando eu vejo o pessoal dando pirueta no culto aí, para lá e para cá, eu respeito, lógico que eu respeito, né? Faz parte da tradição. Mas eu lembro o tempo que eu ia lá no centro de espírita, aí baixava lá o espírito de Cosme e Damião, e o pessoal saía rodopiando e chupando chupeta e pegando pirulito da mão do Pai de Santo. Por quê? Porque não tem respaldo nas escrituras, só isso, não tem respaldo. Não é um ensino apostólico, não é um ensino de Cristo. Paulo não ensinou, Pedro não ensinou, Tiago não ensinou, Judas não ensinou. Não tem.
esses ensinamentos pela Bíblia. É um modismo, é um faz de conta, é um jeito de ser. A gente respeita, é uma euforia. Agora, o espírito dos profetas está sujeito a quem? Ao pastor da igreja? O espírito dos profetas está sujeito a quem? Aos profetas. Paulo está falando, se controla, se contenha. Se contenha. Porque sabe o que eu acho extraordinário? Que os que rodopiam na igreja não rodopiam em casa. Tá bom para vocês? Você acha que eles ficam lá? Em casa? Quando está ouvindo o louvor? Não fica fazendo isso na casa deles. Isso é revelação, hein? Na casa deles, ouve o louvor, chora, igual aqui na igreja a gente chora, glorifica a Deus igual a gente glorifica, mas não tem espetáculo. Não tem. Fala, senhor, sabe por quê que não tem espetáculo? Porque não tem internet para filmar eles. Não tem plateia. Não tem holofote. Quando vai lá no monte sozinho, orar lá no monte sozinho lá, ora no monte sozinho, sente a presença de Deus, chora, até grita, mas não sai sapateando. Não sai. O que significa isso aí? Histeria, tá? Histeria. A igreja não proíbe, tá? A igreja não proíbe, a igreja não está aqui para ficar proibindo essas coisas, mas a igreja mantém um compasso, tá? Porque eu fui participar de um movimento desse aí que era um escândalo. Foi cadeira de plástico voando para tudo quanto é lado, parecia um bando de peão rodando. Paletó de mão, eu saí de perto, irmão dando tapa na orelha dos outros, escândalo aquilo lá. Vocês acham mesmo que a terceira pessoa da Trindade, por favor, vocês acham que a terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito Santo, vem dos céus para selar você para a salvação, anunciar o caminho de Jesus, com doutrinas para te ensinar para a vida eterna, tirar você do poder de Satanás, revestir você de unção para conhecer Deus? Você acha que o Espírito Santo vai transformar você num peão de Jesus, rodopiando para lá e para cá, imitando filme japonês? Não vai, irmãos. Não tem quem vai dizer para você que vai. Estou falando da terceira pessoa. Da terceira pessoa, estou falando de Deus, do Espírito Santo, que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você procura isso aí nos profetas? Não tem. Não tem nenhum deles fazendo espada de fogo, sapato de fogo. Não tem. Você procura isso aí nos apóstolos? Não tem. Você procura isso aí no Senhor Jesus? Não tem. Não tem nem exemplo, nem comportamento e nem ensinamento. Não tem. E se não tem, eu posso pegar a Bíblia e dizer, irmão, não tem. Você está querendo bloquear o Espírito Santo? Não, eu estou querendo te ensinar que você está sendo menino demais. Se você quer ser espiritual mesmo, aqui que fala Paulo? Paulo fala, falando entre vós com salmos, não é? Revelação, cânticos espirituais agradáveis a Deus, não é o que ele fala? É no mesmo contexto. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, tá bem? Porque o vinho traz contenda, e o Espírito Santo vai te encher cada vez mais. Isso não vai impedir você de ficar muito feliz, muito contente, muito alegre, sabe? Transbordando de alegria quando o Espírito Santo se manifestar no seu coração. Não vai te impedir, não te impede de profetizar, de falar em línguas estranhas, ter visões, não te impede de nada disso daí. Você vai ser pleno do Espírito Santo. Agora, quanto a sapatear e dar tapa nos outros, isso aí é você. Isso é você. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Coloca na conta do Espírito Santo um negócio desse. Por favor. Sem chance. Porque aí tem aquele que não é batizado com o Espírito Santo, que não é espiritual coisa nenhuma. Aí vocês têm um vídeo na internet aí de um pastor espertalhão, cheio do Espírito Santo, que foi dar um abraço apertado numa irmã e ele queria abusar dela. O cara não tem Espírito Santo, não tem mensagem, não tem seu nada. Aí foi apertar a irmã lá, apalpar a irmã. Ela falou, não, que não, ô, seu picareta. Que não, que a mulher é casada. Vai abraçar a sua mulher, a mim não.
Aí sentou o sarrafo nele, aí ele ficou assim, né? E agora você imagina quantos desses daí abraçaram as irmãs, né? E apertaram as irmãs, e apalparam as irmãs, em nome do Espírito Santo. Então pronto. Aí o marido estava ali do lado ali e falou: opa, não, é o Espírito Santo. Por que ele não veio abraçar eu aqui, também cheio do Espírito Santo? Estava cheio aqui, vem abraçar eu. Professor, o nome testemunha de Jeová ele já é contraditório, né? Porque Cristo disse que era para nós sermos testemunhas de Cristo, não de Jeová. Já é outra negação direta, né? Se for ver, quem fosse para ser testemunho de Jeová, seria Jesus, que veio testemunhar do Pai. E nós seríamos testemunho de Cristo, né? Seria. Não de Jeová. Aí já negou assim, claramente negou. Negou o filho. O pessoal vai e fica. E está esperando lá que alguma coisa aconteça. Vai acontecer algum movimento lá. Mas não é a descida do Espírito Santo, porque eles negam o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo seja Deus. Eles dizem que é uma força elétrica, que é uma energia, uma força ativa. Não é Deus. Negou o Pai, negou o Filho e negou o Espírito Santo. Negou a Bíblia toda. Negou os profetas e negou os apóstolos. Agora nega tudo. O que diz o Senhor Jesus? Qualquer um de vós, diante dessa geração incrédula e perversa, se envergonhar de mim, eu também me envergonharei de você. Qualquer que me negar diante dos homens, eu também vou dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu chamo os anjos todos para falar: aqui está meu filho. Chamo o Pai e os anjos. Não é o que Jesus falou? Falou. Agora nega o Pai, nega o Filho, nega o Espírito Santo, nega a Bíblia e quer ir para o céu. Não, eles negaram o céu também. O testemunho de Jeová também negou o céu. Por que negou o céu? Porque negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo e, portanto, negou o céu também. O céu não existe para eles. Pode falar, meu irmão. A questão de negar o Espírito Santo está ligada também às pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo? É um outro pecado que se comete contra o Espírito Santo. É um outro pecado. Então esse pecado que é cometido contra o Espírito Santo, ele só pode ser cometido, tá bem? Assim, em situações extremas e evidentes, em que o Espírito Santo está dando evidência de que é ele que está ali. Aí as pessoas pegam e atribuem as obras do Espírito Santo a Satanás. Quando fala, é o Satanás, chama o Espírito Santo de diabo, espírito do demônio. Aí, conscientemente, é um pecado praticado por líderes religiosos também, líderes religiosos. Esses líderes religiosos, eles blasfemam contra o Espírito Santo quando atribuem a obra de Deus ao diabo. Aí o Cristo falou: não, aí não, aí você pisou, você foi para muito longe, aí não. Você pecou contra o Filho, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas aqui não. Contra a pomba dos céus, o Espírito Santo, não. Aí você cometeu um pecado, é réu de eterno juízo, disse o Senhor Jesus. Passou do ponto, pecou contra a pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa. A terceira pessoa é a última fronteira, tá, meus irmãos? Essa que é a ideia, é a última fronteira. Veio o Pai no Velho Testamento e não converteu. Veio o Filho nos Evangelhos e não converteu. Veio o Espírito Santo na dispensação da igreja, não converteu, é a última fronteira. E ainda além de não converter, as pessoas fazem blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfemando mesmo. E essa blasfêmia ela tem as suas sutilidades, meus irmãos, sutilidades. Quando você pensa em manipular o Espírito Santo, manipular, toma cuidado. Manipular o Espírito Santo é um pecado gravíssimo, gravíssimo. E tem uma igreja aí que manipula sim a doutrina do Espírito Santo e a descida do Espírito Santo. Tá bem? E como? O Espírito Santo não é suficiente. Leve esse amuleto para a tua casa. O Espírito Santo não é suficiente, não. Você tem que tomar uns banhos nessa piscina aqui. O Espírito Santo não é suficiente, não. Leve esse patuá aqui e passa nesse corredor aqui. O pessoal começa a apagar o Espírito Santo até o ponto de que um desses líderes aí fala: Espírito Santo nada, fui eu que manipulei o povo. Eles falam, tá? Esses líderes aí. Que eles não creem, não tem como trazer o Espírito Santo, mas eles dizem que na quarta-feira é a quarta-feira do Espírito Santo, é o dia que ele desce.
Sabe que dia que desce o Espírito no terreiro? Na sexta-feira. Sabe por quê? Porque lá no terreiro eles têm um ponto, uma cantiga, tá bem? Essa cantiga é um ponto, então conforme eles vão cantando, aí o pessoal vai batendo no atabaque, e esse som traz o espírito de lá, o Exu, o guia, o orixá, e fica com eles ali. Aí esse pessoal dessa igreja faz a mesma coisa, diz, aqui não é na sexta não, aqui é na quarta-feira. Quer ver que a gente vai trazer o Espírito Santo? Aí começa a cantar louvores ao Espírito Santo. E diminui a iluminação do lugar. E faz luzinha ficar piscando no teto. Aí acende uma cruz iluminada lá no fundo. E o cara começa a cantar um mantra lá na frente, com voz de ó Espírito Santo de Deus, esta pessoa que está neste lugar, aquela voz ensaiada. Aí a pessoa que está por ali, embalada pela lua, embalada pelo som, embalada pela voz, recebeu o Espírito Santo na quarta-feira, durante o culto. Aí ela, opa, recebeu o Espírito Santo, mas não falte na próxima quarta-feira. Não falte na próxima quarta-feira, por causa que nós vamos buscar o Espírito Santo de novo. Aí você encontra com esse pessoal aí e fala, quarta-feira eu vou buscar o Espírito Santo. Você não recebeu quarta passada? Mas foi só durante o culto. Quando eu cheguei em casa tinha lá um cachorro preto que me tirou a paz. Aí eu chutei o cachorro e perdi o Espírito Santo. Vocês acreditam nessas lendas? Vocês acreditam nisso? Não conhece a doutrina do Pai, não conhece a doutrina do Filho, não conhece a doutrina do Espírito Santo, nega, compara o Espírito Santo como se ele fosse um espírito que desce no terreiro de macumba, de acordo com a música e com o atabaque, e que vai embora quando termina a sessão. É o que Judas diz, né? Homens que sonham e contaminam somente. E o pessoal está lá. E por que está lá? Porque tem que voltar de novo para tomar outro banho, para batizar de novo, buscar o Espírito Santo de novo, porque perdeu o Espírito Santo. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele chegou, disse para os seus apóstolos, recebei o Espírito Santo. Soprou uma vez só. Soprou uma vez só. Os apóstolos que estavam ali no cenáculo receberam o Espírito Santo uma vez só. O pessoal de Éfeso não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Atos capítulo 19. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Nem ouvimos falar que haja Espírito Santo, como milhares e milhares de crentes e de católicos, que nunca nem sabem o que é o Espírito Santo. Sabe como que vem o Espírito Santo lá na Igreja Católica? Pela crisma. A pessoa passa pela crisma, aí o sacerdote dá o Espírito Santo para a pessoa. Aí o católico nem sabe que tem Espírito Santo, ele sabe fazer o sinal da cruz. Pronto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que ele sabe fazer. Agora ele tem o Espírito Santo? Se nem os crentes de Éfeso tinham, porque nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, como que esse povo aí tem? Eles são melhores do que o pessoal de Éfeso? Paulo fala, certamente João vos batizou com o batismo de arrependimento, anunciando aquele que havia de vir, e anunciando-lhes Jesus, os batizou, e impondo as mãos sobre eles, para que recebessem o Espírito Santo, eles começaram a profetizar, como em Jerusalém. Pronto. Quantas vezes Paulo colocou a mão sobre os Efésios? Uma vez só. Quantas vezes o Espírito Santo veio sobre Cornélio? Uma vez só. E no cenáculo? Uma vez só. E sobre você? Sobre todo Paulo, né? É uma vez só, meu irmão. Ou você tem o Espírito Santo e ele mora em você. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai viremos e fazemos nele acampamento. É isso que Jesus falou? Acampamento? Vou passar uma temporada aqui como um inquilino na sua casa. Jesus é inquilino? Não, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Tem que decidir. Tem que decidir. Você quer ele aí morando em você ou não quer ele morando em você? Tá só no culto. Durante a semana eu tenho que ter um pouco de liberdade para fazer umas presepadas. Né? E se ele estiver aqui dentro, ele vai me conduzir ao arrependimento.
Porque quando o Espírito Santo vem, ele conduz o mundo ao quê? Ao arrependimento. E como que ele conduz ao arrependimento? Porque ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se ele estiver aí dentro, é ele que fica te convencendo. Cuidado, mãozinho que pega, cuidado, boquinho que come, cuidado, olhinho que vê. O Papai do Céu está olhando para você, aleluia. É o Espírito Santo, está do lado de dentro. De dentro. Uma vez que ele está derramado em nossos corações, Romanos capítulo de número 5, o Espírito Santo de Deus está derramado em nossos corações. Derramado. É igual a um dilúvio. Aquilo que é derramado é de cima para baixo, certo? De cima para baixo. Uma vez que ele veio, vai ficar com você. João capítulo 16, que o Senhor Jesus fala: enviá-lo-ei para que esteja convosco para sempre. Pode ler lá, João capítulo 16. Se eu for, enviá-lo-ei para que esteja convosco para sempre. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Quem? O Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade. Essa é a doutrina da Trindade. É a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus e a divindade do Pai. 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas. Precisa de tudo isso para salvar o Senhor? Você acha que precisa de tudo isso? Precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, para salvar você? Precisa? Não é muita coisa, não? Você não acha que você está muito valorizado, não? Podia ter mandado um arcanjo qualquer lá. Podia ter mandado lá um querubim qualquer. Mas tem que ver o Filho de Deus para salvar você. E além do Filho de Deus, o Espírito Santo para salvar você. Eu acho que você está bem valorizado. E as senhoras também. Ou a senhora acha que daria só para um salvar a senhora? Só o Pai? Só o Pai basta. Deixa o Filho e o Espírito Santo de volta, de fora. Só o Pai basta. A senhora acha isso? A senhora acha isso? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que não vai fazer nada sozinho. Vem aqui, filhão, vamos salvar esse povo. Aí Jesus fala: todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque o Pai que me enviou é maior do que eu. Pastor, obrigado, filho. Deus abençoe. O Pai que me enviou é maior do que eu, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então pronto, você já tem 2 pessoas aqui envolvidas na sua salvação, que não é o arcanjo Miguel e nem o anjo Gabriel. Por isso que eu não reduzo, e a Bíblia não reduz Jesus a um anjo ou um arcanjo. Jesus não é anjo. Agora vem o pessoal adventista, seguindo Ellen G. White, uma profetisa, e mesmo tendo um livro chamado Carta do Autor aos Hebreus, e mesmo Hebreus gastando tinta para escrever que Jesus não é anjo, eles nunca leram a Carta aos Hebreus, nunca leram, porque está logo no começo do livro: a qual dos anjos Deus disse jamais: senta-te à minha direita, até que eu haja colocado todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Os caras nunca leram a Bíblia, meu, não é possível. Está no primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Mas do Filho ele disse: ó Deus, o teu trono subsiste eternamente. É só ler a carta do autor aos Hebreus, não precisa nem ler o resto da Bíblia, lê só o primeiro capítulo de Hebreus. Quanto ao Filho, Deus fala aqui. Quanto aos anjos, ele pega e fala: faz ministros a favor daqueles que iam herdar a salvação. Jesus nunca foi chamado de anjo. Aí eles invalidam a palavra de Deus para ficar com Ellen G. White. Invalida. Assim como as testemunhas de Jeová também invalidam a palavra de Deus para ficar com Charles Taze Russell.
e a torre de vigia e a sentinela. Assim como os espíritas invalidam a palavra de Deus para ficar com Allan Kardec, certo? E muitos invalidam a palavra de Deus para ficar com João Calvino, para ficar com Jacó Armínio, para ficar com Louis Berkhoff, Russell Shedd, Paul Tillich. Aí Paulo pergunta: quem é essa turma? Qual desses aí morreu na cruz do meio? Qual desses foi apresentado por Deus no Rio Jordão, no Monte da Transfiguração e no dia da ressurreição? Qual desses foi chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual desses aí é sem pecado? Nenhum desses. Ninguém, meus irmãos. Então a gente não pode reduzir a divindade de Jesus, a segunda pessoa, a um anjo ou a um espírito qualquer, um espírito de luz qualquer, ou a um profeta qualquer. Não dá, porque ele é o Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para estar com Deus você tem que ser o quê? Logo no princípio. Para você estar no princípio com Deus, você tem que ser o quê? Deus. É isso que a gente explica aqui nesse livro. Só Deus conhece Deus. Só Deus suporta Deus. Só Deus tem a linguagem de Deus. Só Deus suporta a natureza de Deus. Só Deus pode falar de Deus. É a segunda pessoa, que é o Senhor Jesus, e a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Por isso que os três formam uma só divindade. Aí a gente tem que falar depois